Será um dia diferente, tudo bem, pessoal? São 8h03, hora oficial brasileira de verão. Já estamos aqui recebendo 6 chapas que concorrem à renovação parcial do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Internacional no próximo dia 15 de dezembro. As 6 chapas estão aqui representadas. E a gente vai fazer um programa um pouco diferente, né? Hoje é só Inter, os colorados podem participar pelo vidarte@pampa.com.br, é o nosso e-mail, vidarte@pampa.com.br. Tem o torpedo, aqueles que têm curiosidades para perguntar para as chapas que estão aqui. 98415071, 98415071. Tem a condição dos telefones 3233-8855, 3233-8899, são as duas alternativas. O nosso Twitter, Vidarte, @Ricardo Vidarte, @Ricardo Vidarte. Tem a condição também de falar conosco pelo Facebook, perfil do Facebook, Ricardo Vidarte RD Pampa. Não tem como deixar de falar conosco, né? É só entrar em contato que a gente dá uma mensagem, dá a sua opinião, que traz a sua opinião para o microfone da Rádio Pampa. Hoje é terça-feira, 4 de dezembro, e aquele gremista diz, não, é só Colorado. Amanhã nós vamos fazer um programa especial com um dos principais líderes, um dos maiores presidentes, talvez um dos 3 ou 2 maiores, vou reduzir. Um dos 2 maiores presidentes da história do Grêmio Futebol Porto Alegrense estará aqui, ao vivo, no microfone da Rádio Pampa, falando. O presidente Hélio Dourado estará conosco. Vamos falar da despedida do Olímpico, da emoção que ele sentiu, da arena, o que ele ainda pensa, o que ele pensa, se ele mudou um pouco ou não de opinião. É amanhã, quarta-feira. Hélio Dourado e um grupo que o apoia, né? Politicamente dentro do Grêmio Porto Alegrense. Deixa eu dizer aqui o pessoal que está presente conosco. Pela chapa 1, o Armênio Santos, que é da chapa Intervencedor. Chapa 1, situação, Armênio Santos. Agora começa a primeira polêmica. Em princípio de oposição, chapa 2, Celso Chamum, diretas sempre. Eu sei que vai haver aqui uma discussão, uma polêmica. Eu também tenho dúvidas se são realmente de oposição os integrantes da chapa 2 ou se são uma dissidência da situação. Celso Chamum está aqui, foi o homem do futebol do Internacional, uma grande liderança do Inter, direta sempre. Chapa 3, Convergência Colorada, está aqui presente com o Alexandre Ribeiro, está conosco aqui. Chapa 4, o Alexandre Ribeiro, que foi também a coordenação, né? Um dos líderes máximos do Convergência. Chapa 4, César Schunemann, o povo do clube. Essa é a rapaziada que está surgindo, rapaziada nova aí. César Schunemann, uma das grandes lideranças deste grupo, o povo do clube. Chapa 5, imaginei que eu pudesse fazer um programa com 6 chapas dentro de um clube de futebol. Rafael Moraes está por aqui também, da chapa 5, que é o Movimento Vermelho, o MOVE. Movimento Vermelho já esteve aqui com outros representantes. Eu acho que tu não, né, Rafael? O Newton Júnior. O Newton Júnior e a Priscila já estiveram aqui. Chapa 6 é conhecido de todos nós, praticamente um comentarista da Pampa, né? Acorda Conselho, Tiago Issa, chapa 6, que tem como grande nome também, nunca posso deixar de citar, sou um admirador do trabalho dele, não posso deixar de citar, o ex-presidente Fernando Miranda. É um dos líderes da chapa de número 6 do Esporte Clube Internacional. A trilha sonora que você escolheu qual é mesmo, Luiz?
Você mandou, foi para outros lados, outras praias. Caiu aí, o que houve aí com a música? 28 graus e 3 décimos a temperatura. É que a Bruna saiu e a Luíse Bragado está indo para um outro turno. Vai sair da noite, ela estuda faculdade, jornalismo, e vai ficar então num turno mais acessível para ela, né? A noite é meio desgastante para qualquer um. Torpedo 98415071. A primeira opinião de cada um sobre o Grenal. Ficaram felizes, comemoraram? Ou a política falou mais alto e sabendo que um resultado positivo, foi um resultado positivo, um 0-0 no Olímpico, 9 contra 11. Quero saber se vocês comemoraram, todos vocês, ou alguns estavam naquela, não, se perder vai ser melhor na eleição. Chamou tá sério. Quem é que fala primeiro aí? Quem é que é o mais... Eu falo, então. Eu falo, Alexandre. Vamos lá, eu sou Alexandre, Convergência Chapa 13, Convergência. Hoje eu vou Vidarte, é sacanagem. Feliz. É sacanagem tu dizer uma coisa dessa aqui pra um monte de colorado, né? Brincadeira. Não, vibraram muito. Então, claro, a gente comemorou tudo, mas o jogo era pra ter ganho, né? Tá. Era pra ter ganho. Tu achou? Era pra ter ganho o jogo. O Grêmio era pra ter vencido o jogo? Não. Só se defendeu do segundo O Internacional tempo. Poderia ter ganho esse jogo. Então eu vi outro jogo, achei que o Grêmio... Não, tudo bem, era dentro do Olímpico, o Grêmio tava motivado, precisavam ganhar. Então, a gente foi lá heróico. com 9, botamos água no chope dos caras, basta ver o clima que ficou deles na cidade depois ali. Mas era pra gente ter feito um golzinho lá, naqueles 3 minutos que eles dizem que o juiz não deu, ali nós ia fazer o gol e ia matar eles lá dentro. Vamos fazer um ping-pong. César Schunemann, jogada rápida. Na verdade, Chapa 4, o povo do clube, nós entendemos que o Inter poderia ter tido um resultado melhor, mas devido às circunstâncias, expulsões, o empate ficou de bom tamanho. Só que lamentamos porque foi o 5º jogo que o Inter não marcou gol. Eu comemorei muito, Thiago Issa, Chapa 6. Comemorei muito, tem uma foto minha comemorando. Tava lá, o César tava lá, me encontrei com ele no jogo. Tem uma foto minha lá na página com esse papo no que Facebook. Que tem um antagonismo. Mas eu não sei. Isso é onda minha, eu que inventei. Não é, eu não vou dizer. Eu não vou dizer que nunca, mas eu nunca vi um perto de mim, porque se eu visse, eu ia denunciar no Conselho de Ética. Isso aí. E o que acontece? Bom, aí cabe o Conselho de Ética. Agora, hoje não acontece nada. Agora, tem uma fotografia minha no Facebook lá do Acorda Conselho da Chapa 6, tá lá, eu comemorando no meio da torcida. Estávamos muito felizes lá naquele dia, apesar de não termos ganho a partida. Rafael Moraes, da Chapa 5. Eu tava lá também, à noite primeiro, né? Eu tava lá também no estádio. Já tem 18 anos, Rafael? Tenho 30. 30? Não, tenho 30. Mas eu tava lá no estádio também, comemorando, encontrei até o César ali. Comemoramos bastante como o grupo comemorou também, ali, jogar camiseta, bater no peito, bater no braço, porque a gente sempre quer e espera um resultado melhor. Mas na falta desse resultado melhor, ter estragado o sonho, a brincadeira deles já foi de bom tamanho pra gente. 8:11, a Pampa, 28 graus, já tem gente se manifestando aqui no @Ricardo Vidarte, também pelo Torpedo 98415071. Armênio é a primeira vez, né? Armênio Santos, do Coração Colorado, ele representa, é um dos grupos que está na chapa de situação. Intervencedor, Armênio. Obrigado pela presença. Boa noite, Vidarte. Boa noite, colegas debatedores, companheiros do Inter. Boa noite aos nossos ouvintes. Olha, dada a circunstância do resultado e pelo, digamos assim, a circunstância de estragar a festa do rival, foi um bom resultado. Com 2 expulsos, com 9, ainda tendo a possibilidade de atacar no final do jogo e ainda tendo alguns escanteios, algumas cabeceadas ali na área, né? Porque a obrigação era toda deles. Era eles que tinham que entrar na fase de grupos da Libertadores, era eles que tinham que fazer uma bela apresentação para não pagar vexame na despedida do estádio deles. E nós fomos fazer o nosso papel, a possibilidade nós tivemos, efetivamente. Eu até acho que nós poderíamos ter tido um resultado melhor se não tivéssemos aqueles dois jogadores expulsos, se nós não tivéssemos tido aquela circunstância do Leandro Damião ter cortado a cabeça e ter jogado quase que a metade do jogo lesionado, porque bem ou mal aquilo efetivamente causa algum problema de visão, de equilíbrio. Depois ele perdeu a cabeça. Mas essa é a circunstância do jogo. Nós sabemos que um Grenal é sempre um Grenal e tem todo esse conteúdo e toda essa circunstância de emoção que é típico da nossa rivalidade, e isso sempre vai ser assim, mas eu reputo como um bom resultado.
Celso Chamum é da chapa 2, direta sempre, a chapa que tem lá, entre outros líderes, eu citei o Fernando Miranda, mas também foi um grande presidente, um grande campeão. Vitório Pífero, Celso Chamum. Parece que nessa mesa o bandido sou eu, né? Porque tá tudo contra, mas tudo bem, vamos lá. Todo mundo contra vocês? Até tu já tá dizendo coisa aí que não existe. O que eu disse? Bom, vamos lá pro Grenal. O Grenal foi o seguinte, eu não achei um belo resultado pela circunstância do jogo, 0-0, mas não gostei muito do Carnaval, porque empatar com o Grêmio e fazer festa acho que é pouco. E outra coisa, fiquei muito triste depois do jogo. Acabou o nosso salão de banho. Não, mas eu também, eu fiquei triste com a entrevista do... Eu fiquei mais triste. Eu não vou dar minha idade para vocês não descobrir ela hoje. O primeiro jogo que eu fui na minha vida foi no Olímpico em 54, deu o Grenal. Vocês sabem quanto foram, né? Quanto é que foi, aliás? 6-2, o primeiro jogo, olha que estreia. Aquele que o Larry fez 4 gols e foi buscar o Sérgio lá na frente. Lá. A última taça foi a nossa, né? Melhor apresentação foi a nossa no final, porque com 9 jogando. Mas não é isso, não é isso. É o ano que nós tivemos. Nós tivemos um ano péssimo. Eu não pra faria... fazer tanta festa assim, eu acho que é muito pouco. Eu acho pra grandeza intencional é muito pouco. A composição do Campeonato Brasileiro é inconcebível. Uma folha de 9 milhões a folha de pagamento do Inter, a estrutura do clube atualmente. Mas eu não vejo assim, mas aí que tá, eu acho que não tem terra arrasada. Vamos pegar o retrospecto. Ninguém tá falando que tá Vamos pegar o retrospecto. Não, mas a forma que está sendo posta de cada vez, já começou a confusão. O Internacional, quando começou a crescer em 2002, aí ninguém... O Internacional começou a crescer de tudo que é maneira, crescer dentro, fora do campo, até 2010. Nós estávamos lá em cima, primeiro orçamento. Isso não começou bem em 2002, mas tudo bem. Tá, então vamos lá para 99. Pronto, 99 que começou quando eu estava no futebol. Se vamos assim, aí nós vamos até 1909. Esse processo cada um faz uma parte. Claro, é uma corrente, o clube é uma corrente, todo mundo tem seu elo, todo mundo tem seu trabalho. O clube é um organismo vivo, não dá para dizer, não dá pra falar, desconstituir todos os outros e achar que nós inventamos a roda. Não, as coisas não são assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, quando nós terminamos em 2010, quando nós paramos já era Barcelona, já era time europeu, não era mais o Rio Grande do Sul, era São Paulo. Pô, hoje nós estamos contentes. Não estou desfazendo o empate, pelo amor de Deus, foi heróico com 0. Mas festejar empate é bravo para quem já festejou um Mundial, ganhar do Barcelona, botar São Paulo no sapato, assim por fora. Aí... Por que tu achas que eu tô contra ti, Chamum? Eu não entendi essa, porque eu tô achando que vocês são dissidência e não oposição. Chamum, fala pra mim. Desculpe. Não tem desculpa, cada um tem uma opinião. Lembrou até do Miranda, que tá sumido, apareceu agora. Mas o Miranda acordou agora, porque passou 10 anos dormindo, agora que ele acordou. Mas eu não posso dizer que fui admirador do Miranda? Pode, eu também fui. De liberdade? Eu acho que assim, na verdade, esses conselheiros citados, Lopes, Miranda e o Vitório Pífero, ambos são conselheiros natos do Internacional. Os nomes deles são utilizados como apoiadores dessas chapas, né? Não são membros da chapa. Isso eu acho que é importante o torcedor do Inter ter consciência disso. Eles são já são honorários, são membros natos do conselho. Assim como outros tantos que têm 30 anos de conselho. Exatamente. Eles estão renovando 150 a 46. O senhor é membro nato. Chamum, vocês são de oposição ou são de dissidência? Onde é que tu te classificas? Meu filho, eu só vou te dar uma coisa. Eu vou te dizer assim, tá? E depois tu deduz, tá? Não adianta piscar o olho que... tá? Eleição do conselho no ano passado. Não tem um membro do nosso grupo no conselho, nem fiscal, nem deliberativo. Certo? Preciso dizer mais alguma coisa? Nós não entramos. Tem alguém, Alexandre, tu que conhece o pessoal, tem isso? Não tem. Não tem nenhum dos teus movimentos. Então, meu filho, eu sou oposição. Mas passou o tempo inteiro. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas teve eleição, não teve? Só um pouquinho, só uma questão de ordem aqui. Eu vou perguntar de novo. Só um pouquinho. A mesa do Então vamos desligar os microfones, deixa só o meu. Na mesa? Mesa do conselho. Isso. Agora tá desligado. Chamum, mas vocês até... Não, o meu e o teu não, eu tô te perguntando, né? Tá. Eu estou te perguntando agora o seguinte, mas vocês não estão para fazer uma combinação até momentos antes ou dias antes da eleição do primeiro turno? Não, com senhor. A situação? Não, senhor. Luiz Antônio Lopes não estava querendo?
Estava porque o seu Fernando Carvalho pediu que iria apaziguar o clube. E nós aceitamos conversar porque o seu Fernando conversou conosco. Só que o seu Giovanni não foi dar resposta 2 dias antes da eleição. E nunca ia sair. Esclarecido isso. Então agora um de cada vez. Tá? Não dá para vocês falarem. Eu vou perguntando. O Alexandre, por que tu achas que eles são dissidência ou eles são oposição? Olha, o que eu vou dizer? Para mim, até 2010 eles eram situação. Sim, ninguém discute. Eram situação. A partir daí, não sei os motivos pelos quais eles não estão juntos. Porque até a última reunião, 2 reuniões do Conselho ISTA estava lá também, o Lopes fez um pronunciamento solicitando que houvesse a união de novo do clube. Só que a união do clube partia de um princípio seguinte: o Convergência ficava na oposição, como sempre foi. Entendeu? Ou seja, a união do clube era a união do clube, mas esqueçam a Convergência e a oposição. Mas vocês também conversaram, já que eu fiz isso para o Chamum, vou perguntar para vocês. Vocês do Convergência conversaram até momentos antes da eleição do primeiro turno com a turma do Luiz Antônio Lopes, do Chamum, do Vitória. A gente conversamos com o pessoal do povo do clube aqui agora há pouco, a gente conversou até um tempo atrás. Conversaram para fazer uma uniãozinha ali, um acordinho. A gente conversa com todo mundo. Conversou, né? Tô errado? Não, é que... Chamum. Foi conversado com todo mundo. Eu só quero que o ouvinte lá, que tá lá, o homem que tá lá no interior, tá nos ouvindo fora do estado, tá votando por internet, até porque fui eu, entenda bem essa situação. Fui eu e o Calef que sentamos com o Lopes. Tá. Arthur Calef e tu. E o que a gente disse para o Lopes? Daí não deu acordo porque vocês queriam a cabeça e eles queriam a cabeça. Não, a gente queria assim, o nosso projeto é este. Apoia? Não. Se deixassem o Sandro Farias de presidente, vocês não teriam o mesmo plano de gestão. A gente abraça. Se o Giovanni Luiz chegasse lá e dissesse assim, eu abraço o projeto de Convergência, nós aceitaríamos. É que eu quero esclarecer, eu estou fazendo o papel do diabo aqui, eu sou um ouvinte. Eu só quero ver que em futebol isso não é só no Inter, no Grêmio também. Os acordos acontecem. Então, mas eu sou de oposição. Passam-se os anos e as coisas, o cara que era de oposição fica do lado fazem amizades, acordos, é uma coisa muito difícil. Citou que até 2010 nós estava junto. É verdade. E fomos campeão de tudo. Certo? Aí houve uma divergência e nós caímos fora e lançamos o pé. Foi a construção, a reforma do Estado. Não tem nada que ver, naquele tempo nem se fazia reforma. Foi que eles queriam fazer. Assim, o Estado. Um de cada vez. Então vamos ver. O Chamum não faz confusão. O Suleiman, por que tu achas? Porque o Vitória Pífero, antes de sair, tirou um quadrante do estádio. Da arquibancada. Então a obra já começou. Já estava eleito. Não faz confusão. Não, já estava eleito, mas ainda foi na gestão do Vitória. Na opinião do Suleiman, houve essa divergência por causa da reforma do Estado. Na minha opinião, com certeza. O Rafael. Não, mas eu tenho que também, Rafael, o que tu acha? Eu acho que é desde a época da construção. Tu acha que o problema da dissidência é essa, da 1 versus 2? É o único problema. Dos problemas. Um dos principais problemas, acredito que seja esse. Eu sei que tu vais falar, mas eu quero ouvir o Issa também. O que fica evidente, verdade, é que é isso. É uma situação divergente. Pertencem ao mesmo bloco, sempre pertenceram, desejaram sempre até o último momento estar juntos. O Fernando Carvalho tentou que eles ficassem juntos porque todos representam um mesmo projeto e por um detalhe não estavam juntos. Então é uma situação divergente, como o Chamum mesmo falou, é divergente, mas é uma situação, é o mesmo projeto. Aqui disse o Alexandre também que quase fechou com o Luigi, poderia ter fechado para apoiar um plano de gestão. Se o Luigi apoiasse a Convergência, porque é tudo muito parecido. É por isso que a Chapa 6, o que ela defende, é que acabar com essa questão dos grupismos. Esses grupos. Chapa 6 é a do Fernando Miranda. É um apoiador, o ex-presidente Fernando Miranda é um apoiador, sim. Mas nós somos uma chapa de independentes. Nós somos independentes. Tá cheio de pessoas. Claro que é. Pera um pouquinho. A Chapa 6 é formada por associados independentes. Tem pessoas lá que gostam do. Chegaram atrasado lá para escrever, que gostam do ex-presidente Fernando Miranda, tem gente que gosta do ex-presidente Fernando Carvalho, que gosta do Luigi, do Pífero. Chegaram atrasado para escrever a chapa ou não chegaram? Não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Chegaram em cima. Chegaram em cima da hora. Chegamos 15/5, até às 5 foi perfeitamente. Não houve nenhuma irregularidade. Nenhuma irregularidade. Vocês faltou as assinaturas. Não faltaram. Eu adoro essa conversa. Eu sabia que vinha. Deixa eu responder. Eu posso responder?
Não, eu quero, não, agora deixa eu responder. Deixa eu responder. Faltou resolvido. Não é preciso para inscrição de chapas. Não é preciso. Quem lê o artigo 48, parágrafo 1º. César Schurman vai olhar. Pode olhar. Artigo 48, parágrafo 1º. Mas só um pouquinho, Além de superada, mas não dá pra ficar mas só para dizer, porque quem não é analfabeto, e aqui graças a Deus as pessoas não são analfabetas, artigo 48, parágrafo 1º do regimento interno. Lá diz que não é obrigatória a assinatura. E quem pegar os requisitos de inscrição de chapa do regulamento eleitoral também. Ninguém impugnou. Mas é que veio o assunto. E tem uma comissão eleitoral que validou. Acho que esse assunto já está superado. Tá superado. Tanto que depois houve até troca de nomes dentro das chapas, que foi de comum de acordo. Pediu de novo a palavra. As pessoas mandam as assinaturas porque sempre se mandou, né? 8h23 é a Vão Pampa, repetindo Shalom. sem saber por quê. Uma coisa bem clara aqui. Nossos amigos são novos. Então não vou. Mas isso não Não, pelo amor de Deus, tem todo o direito. Eu só quero dizer o que houve, que eu tenho 2 conselheiros aqui, 3 conselheiros que podem me ajudar. Não. A briga que houve não foi nada do estádio. A briga que houve depois lá em... A briga 1 versus 2, a chapa 1 versus 2. Não, isso. O que houve... Mesmo grupo político que está dividido. Não é o mesmo grupo. Não, nós somos União Colorada. São filhos do mesmo pai. Não é verdade. Não, só um pouquinho. Só um pouquinho. Calma. Verdade, só um pouquinho. Fernando Carvalho não tentou unir todo mundo. Não, verdade. Espera um pouquinho. Vamos organizar de novo. Vou dar um minuto para cada um. Uma questão de ordem aqui. Eu quero estabelecer contigo uma premissa que é necessária em qualquer debate. É lealdade. Nós precisamos ter lealdade na discussão, lealdade intelectual. Não dá para ficar criando factoide das coisas. Nós temos movimentos estabelecidos no clube. O clube se move através de movimentos ou de pessoas independentes. E é bom que seja assim, porque esta é uma construção que vem de muito tempo do ponto de vista da democracia do clube. 98. Se nós temos hoje... com o Inter 2000 foi o primeiro movimento político. Mas eu não estou discutindo quem é o pai da criança. O que eu estou discutindo é que a criança está criada e saudável. Não está saudável. Está sim, senhor. Nós somos um clube vencedor, nós ganhamos o último campeonato gaúcho, não é terra arrasada como todo mundo diz, nós estamos na Sul-Americana. A gestão, pode deixar que tá pegando. A gestão. Pode ficar distante assim. Certo? Isso. A gestão, ela é verdade que o nosso principal produto é futebol, mas um clube da grandeza do Inter tem outras questões que têm que ser tratadas, certo? Nós temos aí. Futebol? Não esqueça o futebol. Não, eu disse que o principal, não bote palavras na minha boca. Não, mas eu estou dizendo que o nosso principal produto é o futebol. Mas um clube da grandeza do Inter não é só o futebol. Nós temos aí a construção do estádio da Copa. Nós vamos ter o maior acréscimo de patrimônio do clube dos últimos anos. Existem jogadores, estou vendo aqui uma manchete: Inter renova o contrato de Lucas Lima, valorização de base. Nós tivemos N jogadores que surgiram da base, que foram vendidos, outros que deveriam ter sido vendidos para fazer caixa, não foram vendidos, foram segurados. Então nós precisamos ter essas coisas claras. Tu achas que está boa a administração, então, do jeito que está? A administração, sim, o clube tem dinheiro em caixa. O clube tem dinheiro em caixa, está saneado. Eu vejo hoje spots de rádio. Está saneado. O clube tem dinheiro em caixa. Você sabe o endividamento por prazo do Inter? Bom, mas são o senhor vamos fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. O senhor é conselheiro da empresa? Tem acesso aos números do Inter? Eu tenho acesso aos números do Inter. O senhor é conselheiro? Eu não sou conselheiro, eu tenho acesso, eu sou sócio. Eu vi o balanço. Eu vi o balanço publicado, claro que foi publicado no jornal. Não. O balancete de 2011. Foi publicado no jornal. O balancete trimestral. Agora, toda a empresa, toda empresa tem dívidas de curto prazo, renegociadas de longo prazo, mas isso é perfeitamente administrável. Isto é do mundo dos negócios, sobretudo do futebol, que gira com a quantidade de dinheiro que gira. Dá pra ver por que o Inter chegou no estágio. Então, essas questões, elas têm que ser levadas em consideração, Vidal. Vamos fazer aqui a volta da direita para a esquerda. Chamon, o que tu tens a dizer? Eu tenho que dizer uma série de coisas pro meu amigo, né? O Schurman. César, o Guri. Acho que eu tenho que ensinar muita coisa, velho, como eu sou. É importante renovar, né? Mas toda a vida, mas já está renovada ali, ó. Eles conhecem o Internacional. Sim. Eu só quero te dizer o seguinte: não pode se dizer bobagem para uma massa. Não tem nada que ver o nosso rompimento com a reforma do estádio. Tá. A reforma do estádio se deu em janeiro, que começaram a mudar. Quando é que nós votamos a mudança
de modo de fazer. Março de 2011. Tá, quem era o presidente? Giovanni Luiz. Não tem nada a ver com o seu Vitório Pifo. Mas nada existia, disso. mas existia um projeto Não, anterior. Existia um projeto anterior. Não, mas peraí. ele defendeu no conselho, inclusive, fez a apresentação defendendo a construção com recursos próprios. Sim. Era uma posição. Mas isso foi quando? defendida. Isso foi quando? Foi depois da Então não da tem eleição nada a de ver Giovanni. com o rompimento que foi em agosto de Não, esse é outro É um assunto. ponto que eu quero deixar Tinha um ponto esclarecido. divergente. Então a reforma, na tua opinião, não tem nada a Não ver tem com o nada rompimento. a ver com o rompimento. Não tem nada a ver com o rompimento. Então o que tem a ver com o rompimento? O rompimento que houve na época é que eles queriam cabeça, nós ir para cabeça e fazer o conselho separado. Eles com cabeça com o Giovanni e nós sem cabeça. E vocês sabem o que é. Foi isso que houve. Ou seja, isso aí foi uma... Era a vez do Pedro Afatato? Não. Era a vez não tinha vez. O presidente escolheu lá, o do grupo dele, escolheu o Giovanni Luiz. Olha a Carvalho importância que de se ter escolheu. um conselho independente sem grupos. Né? A importância disso. Deixa eu só fazer Não, uma... eu não dei a ressaltar. palavra ainda. Senão vocês me cortam. Chegou o momento, vamos fazer a chapa. Não, a chapa vamos fazer duas. Pronto. Houve o rompimento. Que já estava também com os metais. Entendi. Né? Bom, essa Agora, mais uma coisa eu queria dizer, como diz meu amigo Alexandre. Eu gosto muito do Alexandre, do Convergência Colorado. que é um rompimento, você quer. Então, não vai me levar mal, o DNA que saiu de vocês foi Pra situação. pra situação, não tem nada a ver. Não, acho que tem tanto a ver, Chamon, que eu vou dizer, foram os votos que nos faltaram para ter um candidato no segundo turno, que é o que a torcida queria, era ter um candidato no segundo turno. E nós estamos tão juntados com eles que eles nos tiraram o voto também, que nós não passamos. Nós perdemos 20, mais ou menos 20 eu não entendo conselheiros. essa ideia. Esses 20 conselheiros que foram Nós para a somos situação, oposição ferrenha. nos tiraram a chance de colocar o Convergência no segundo turno. O que é o César Schulman? Posso utilizar aqui o microfone? Sim, um Falar, minuto então. Então, Vamos começar a dar tempo. Na verdade, o povo do clube entende que, e aqui está bem claro, que a chapa 1, a chapa 2, a chapa 3 e a chapa 6, elas já estão no conselho deliberativo do clube, e isso demonstra para nós que o conselho deliberativo atual é que foi responsável por essa eleição do Giovanni Luiz, independentemente Não, de parte. independente Parte. Independente. Não confunda, Peraí. porque eu estou dizendo. Vai conhecer primeiro. Independentemente. Parte. Se o senhor deixar eu conhecer, eu vou conhecer. Pô, mas então deixa eu falar. vai conhecer ó, primeiro, depois deixa eu só. Não, eu estou discutindo com conhecimento, deixa eu falar. Mas o que o conselho foi Não. 166, eu votei contra. O conselho Como é que eu sou deliberativo do responsável? Inter, independentemente do número dos votos, independentemente, os 314 que foram lá votar e os 32 que deixaram de votar foram responsáveis pelo que ocorreu. E os 314 que foram votar, 32 não foram votar. Esses 32 votos, conforme o estatuto do Inter, esses votos foram pro Giovanni Luiz. Então não adianta a chapa 1 depois dizer que teve mais de 200 que poderiam ter votado contra eles, não tiveram mais de 200, porque o estatuto diz que é pelo colégio eleitoral. Então esses 32 votos, na prática, eles foram pro Luiz. Foram 9% que não foram, mas na prática foram contados para eles. Mas a cláusula de barreira é 87. Tudo bem, tudo bem, nós estamos... tudo bem, aqui ó. Eu me retiro. Não, assim Tem ó, razão. nós criamos um grupo do nosso movimento para conhecer bem esse estatuto internacional. Nós entendemos que as 25 assinaturas eram obrigatórias no primeiro entendimento. Depois verificamos e chegamos à conclusão de que é discutível o assunto. Tá? Mas entendemos a posição pelo não, dos motivos que é do não. Ainda, quanto a outros, há muitos pontos cegos nesse Estatuto do Internacional, há uma necessidade de reforma estatutária e nós entendemos que o povo do clube e os movimentos, os sócios independentes são mais legítimos para fazerem isso pelo clube. E esse é o ponto que a gente quer trazer. E outra questão é assim, ó, do que adianta o estádio ter ficado já 2012 sem o público ideal, 2013 vai ficar fechado, se a gente não tem um estádio para a Copa sem que o torcedor esteja no Beira-Rio, porque eles nos venderam primeiro, a atual gestão nos vendeu primeiro de que não ia fechar o estádio em nenhum momento. Vendeu anteriormente que ia ser outro projeto, depois trocou o projeto, depois trocou a forma de fazer o estádio. E o torcedor do Inter sempre lá, fiel e se mantendo sócio ao clube. Então acho que o torcedor tem que ser valorizado. Esse foi o César Schulman da Chapa 4. Chapa 4 é o povo do clube. Chamou só um pouquinho. Rafael, não falou quase, Rafael Moraes. O pessoal já está pelo @Ricardo Vidarte pedindo a tua palavra. Eu vou aproveitar agora a palavra para falar. A primeira colocação, só como do senhor Armênio estava. O Rafael da Chapa 5, só para o pessoal que tá ouvindo Movimento saber. Vermelho. Falando que nós estamos falando sem conhecimento de causa. Pode até ser, porque o torcedor colorado não sabe o que se passa. O torcedor colorado
torcedor, as palavras do ex-presidente, torcedor torce e o dirigente dirige. O torcedor colorado não sabe o que se passa dentro do Internacional, e isso é uma das coisas que nós queremos, que o torcedor colorado... O que se passa dentro do Internacional? Me dá 2 exemplos. Olha, nós sabemos o futebol, que está terrível, e a questão da obra, que não sabemos exato qual a porcentagem que está pronta. O contrato, teve um contrato para ser apreciado pelo Conselho do Inter. Também não foi muito difundido, não foi muito divulgado. Por exemplo, eu conheço muita gente que não sabe se é 20 ou 25 anos que o estádio vai estar nas mãos da Andrade Gutierrez. Quanto tempo é? Não sei. Não sei te dizer. Não tenho certeza. Não vou te cravar 20, que é o que eu acho, porque não sei. Né? Então, Nossa, para a Diana, 20 anos. 20 anos. Deixa eu só que o Rafael tá falando, é importante frisar que o Internacional é o 14º clube colocado no ranking de transparência pela plurianual. Ou seja, como o representante Armênio da Chapa 1, o senhor Armênio falou, o Internacional, a gente entende que o Inter é futebol e clube. Só que o clube do Inter também não vai tão bem assim como se diz, se propaganda. Pode ir bem numa área. Só que assim, hoje o Beira-Rio sofre do esvaziamento por conta da elitização do valor do ingresso, do estádio como um todo. O Inter é 14º em transparência, tendo o maior número de sócios no país. Isso não pode continuar desse jeito. O Internacional já perdeu sócios e continuará perdendo sócios se não mudar a sua visão. E a gente quer estar no conselho trazendo propostas para o Inter se desenvolver como... Está lá no interior o Edu Fritz dizendo que o Inter tem déficit de 25 milhões e endividamento de 220 milhões a curto prazo. Vocês têm esses números ou não têm esses números? O Inter tem um déficit de 25 milhões? O Inter, eu vou dizer assim, mas não é o Inter o único clube, né? Não é o único. Não é uma situação de dificuldade. Depois eu vou falar sobre isso. Deixa eu terminar aqui, usar o meu tempo. Então, do déficit também, o sócio não sabe. Então, o que nós queremos como movimento? Aproximar o torcedor colorado, não só o sócio. Porque sócio nós somos mais de 100 mil e torcedores somos 5, 6 milhões de torcedores. Então, é esse público, o grande público que não sabe, vai para uma roda de discussão. Se não tiver um conselheiro para esclarecer isso, ou então as revistas, jornais, a gente fica à mercê de notícias que muitas vezes são veiculadas, que são inverdades, que alguém diz que o Inter vai contratar fulano, que vai rescindir com o ciclano, e a gente não sabe, a gente fica à mercê de informações desencontradas. Coisas do futebol, claro, são negociações que envolvem, que a presidência não pode abrir, óbvio, está negociando, vamos dizer, está negociando agora em segredo com um outro técnico que a gente não sabe quem é. Tem coisas que não pode abrir, senão vai alguém e mela. O São Paulo é um time que gosta de entrar no meio da negociação e levar um jogador, né? 25 para as 9, a Pampa, tem gente pelo nosso torpedo também. Nestas eleições tem a chapa do Luigi Barrichello, a situação divergente, a oposição convergente e o retorno do Jedi Miranda. Além de 2 novas chapas que precisam, os caras são brincadeira, ser ouvidas. Está quente o debate. Parabéns, abraço. Esse é o Silvio que está falando pra gente. Eu só queria dizer pra ele que aí eu... Não vai chamar o César de guri de novo. Não, mas guri é respeitoso. Guri é da minha idade. Podia ser meus filhos. Até hoje ele me chama de guri, eu gosto. Só uma explicação. Muitas vezes eu, como vice-presidente, não sabia o que estava acontecendo no futebol. Isso é norma. Sim. Tá? Se o vice-presidente não sabe, o conselheiro não vai saber, e desculpe, quanto menos o associado. Não, claro, isso é normal. Não é o fato de. Tem coisas que não. É que nem uma empresa. O clube é uma empresa. Sim. Tem coisas que não tem que saber, mas como o rompimento agora que houve na chapa anos atrás, que era a situação, que se dividiu o Vitória e o Luigi. O povo não sabe o que aconteceu. Então, por exemplo, quando me perguntaram se era questão do estádio, eu afirmei que era, porque para mim era o que acontecia. Então, eu quero passar um pouco a palavra para o pessoal que está à minha esquerda aqui, que são outros 3, né? Aqui à direita está o Rafael Moraes, do Move Colorado, Move Vermelho, o povo do clube também com o César Schurman e está aqui também o Celso Chamum, que é do Direta Sempre, tá? À esquerda está o Armênio Santos, do Inter vencedor, é a chapa da situação, né?
Tá também tá o Alexandre, que é do Convergência, o Alexandre Ribeiro, e a presença também do Tiago Issa, do Acorda Conselho. Dunga só não saiu até agora o acordo dele com o Internacional porque ele ganhou uma ação contra o clube de 7 milhões de reais. Mentira. Quero receber à vista, Jair do Lindor. Jair, eu tenho a informação, olha, de cocheira, viu, Jair? Isso não existe. Não existe. Não há dívida nenhuma do Internacional com o Dunga. É realmente a diferença salarial, né? Aí tem as brincadeiras aqui que estão chegando, da IPTC e tal. Obrigado também, pessoal, que está pelo torpedo falando conosco. @Ricardo Vidar está à disposição. O Armênio faz tempo que não fala da situação aqui. Ele disse que ia rodar a mesa, agora ele me pulou. Vai fazer da esquerda para lá, né? Tá bom. Armênio, Thiago, então, e o Alexandre. Espera por último. Aqui, ó. Vamos lá. Armênio, o que tu tens a dizer de tudo que já foi dito aí? Verdade, é o seguinte, primeiro, esta circunstância que tem sido viabilizada em spots de rádio, campanhas bastante caras, inclusive, com propagandas pagas, etc e tal, em veículos de rádio da capital, quero te dizer que tudo isto se adonam de bandeiras que, na verdade, o clube já vem trabalhando. Por exemplo, uma das bandeiras que sempre foi do Movimento Coração Colorado, e o Movimento Coração Colorado sempre defendeu internamente na gestão, é a questão da profissionalização. Nós temos lá muitos companheiros que são profissionais, nós temos aí um resultado excepcional do ponto de vista de marketing com a Vancini, que é do Movimento Coração Colorado, nós temos lá o Max Carlomânio, nós temos lá a Diana Oliveira, que é agora a segunda vice-eleita, nós temos o professor Alessandro Souza na comunicação. Então, felizmente, nós sempre defendemos essa bandeira e eu vejo outras chapas hoje fazendo essa defesa. Diana Oliveira é profissionalização? A Diana Oliveira é diretora de patrimônio, ela é arquiteta. Não, porque eu achei que tu falou em profissionalização, eu achei que tu estava falando de remunerar pessoas. Não, estou falando de pessoas que tenham cargos, estou falando de pessoas executivos do clube. Estou falando de pessoas qualificadas nos postos afins e de acordo com a sua qualificação profissional. E não só isso, mas também. Isso não é profissionalização. Não, é que nós temos que ver o que nós entendemos por profissionalização. Tá? Profissionalização, para entendemos coisas diferentes. Para profissionalização, na nossa ótica, tem duas circunstâncias. Uma é a profissionalização do ponto de vista daqueles que são contratados para o clube para fazer a gestão. E segundo, de ter dirigentes qualificados, que é o nível político. Mas profissionalização para mim sempre tem a ver com dinheiro, com remuneração. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas só me permite. Vocês fizeram aqui, colocaram N questões e eu não consegui responder uma. Armênio, então responde. Não consegui responder uma. Então, primeiro, essa questão, digamos assim, da apropriação das bandeiras como se fossem os únicos donos disso. Nós até podemos dividir, não tem nenhum problema, nós não somos egoístas. Acho que para o bem do clube, vamos somar os esforços. Segunda questão que está sendo posta. Nós estamos sendo acusados a falácia de que a situação impediu a eleição direta. Isso tem sido dito aos quatro ventos. Isso não é verdade. Mas eu concordo que não é verdade. Não é verdade. É uma questão eminentemente matemática, certo? Nós tivemos 166 votos dos 7 movimentos que compõem a situação. A oposição teve 144. Se tivesse havido um entendimento e eles tivessem tido, a oposição, capacidade de diálogo e de entendimento, teria havido segundo turno, porque a cláusula de barreira era 87. É uma questão matemática. Agora, nós não podemos ser acusados de termos tido capacidade de diálogo e de ter conversado, porque política se faz conversando, e nós conversamos inclusive com outros movimentos, porque é assim que se faz nessa sociedade. Articular, né? Política faz inclusive, conversando. até um dia antes da votação, o seu líder, o Dr. Luiz César, o Max e o Eduardo Hausen estavam sentados comigo negociando a participação na minha chapa. E qual é o problema? E qual é o problema? Não, só um pouquinho. Eles iam convergir. Qual é o pecado de conversar em política? Mas aí eu discordo de uma parte. Qual é o pecado de conversar? Então, assim, conversar é da essência da política. Se a gente chega a um entendimento do ponto de vista da questão pragmática, da questão do ponto de vista das propostas, evidentemente das ocupações de espaço, porque quando se vai defender propostas tem que se ter ocupação de espaço, não dá para fazer a parte da galinha com o porquinho para vender ovos com bacon, que o porquinho dá o couro e morre, a galinha bota o ovo e sai cantando. Não é assim que funciona, certo? E outra questão, a questão do estádio. Ora, meus amigos, não se faz omelete sem quebrar ovos. Evidentemente que uma obra desta natureza tinha que ter um determinado sacrifício para o clube.
Mas vejam o acréscimo patrimonial que isto vai trazer para o clube nos próximos anos. Vejam depois, no segundo momento, a questão do entorno todo, o que isto vai crescer do ponto de vista patrimonial para o clube. Bom, uma obra na casa da gente... Mas quanto a isso ninguém tem Não, dúvida. não, mas é que foi dito aqui que disseram que fechar, que não sei o que, papapá, vendeu a ideia, não sei o que, papapá. Foi dito, então, aqui não foi que, pois a é, gente mas, é contra mas a o questão, Estado, ninguém a falou questão, isso. a questão, eu não disse que era contra, mas eu não disse que era contra. Eu não disse que era contra. O que eu quero dizer é o seguinte, ô meu amigo, quando a gente faz uma reforma do banheiro da casa da gente, a gente sabe como a obra vai começar, mas não sabe como vai terminar. E daí por isso que tu não vem com outra coisa. Isso não é profissionalização. Isso não é profissionalização. Isso é quando não tem projeto, não tem planejamento, não tem nada. Toca. Só uma Quando você... Mete a corneta no ar aí, senão não tem Quando não tem jeito. projeto e planejamento é assim. Só para concluir, Vidarte. Estão fazendo sinal público. Estão fazendo Mete a sinal. corneta, mete música clássica agora. fazendo- Estão muito nervosos aqui dentro. Mete um Sinal pra eu Beethoven. baixar O Beethoven o fica muito volume. agitado. Mete um... Mas, não. O que tu lá tens de aí fora. de música clássica aí pra nós aí? É que se Agora eu não tão se falar alto, eu não acalmando, consigo tão se- falar, né? Ó, pronto, tira do ar. Vamos deixar... Agora acho que melhorou, não? E por fim, Vivaldi. Vidarte, a questão do Tu contrato... gostas de música clássica ou Gosto. não? Eu sou eclético, gosto de todo tipo de música. Então vamos de novo. Então a questão do contrato, que não sabe, bom, primeiro nós temos que ver o seguinte, a democracia no clube, a democracia no Brasil e a democracia no Estado, em qualquer instância de ente federado, ela é uma democracia representativa. Certo. Os conselheiros são eleitos para representar os Já associados. falasse 4 ou 5 minutos. Certo? Bom, mas eu sou, o Vidarte, eu sou sozinho. Mas aqui também tu tá sozinho. E aí, então, essa questão do contrato, essa brigando do meu lado, né? essa questão do contrato, ele foi amplamente debatido, foi dado ampla possibilidade dos conselheiros verem o contrato. Aliás, a situação foi acusada de retardar demais o processo, etc e tal, porque estava demorando. Foi um processo amplamente democrático, numa decisão que foi submetida ao conselho e que nem era preciso, mas por democracia... Fábio Buller está foi precisado. perguntando quem é o armênio? Quem é o armênio? Armênio por armênio. Eu sou advogado, sou mestre em Direito, fui secretário de Estado e superintendente-geral da Assembleia, atualmente atuo como advogado, sou membro do Coração Colorado e colorado desde que nasci. O pessoal está gostando da tua participação. Só uma, queria dizer... Chamou, tu vai pegar a palavra do Alexandre. Não, mas 10 minutos. 10 minutos. Chamou, tem um cidadão que está falando aqui, que está falando muito. Eu sou o único cara que não falei. Eu vou te dar 10 segundos. O Alexandre tem a palavra, ele vai te ceder 10 10 segundos. segundos, vamos lá. Agora 20. Porque o Chamou é meu amigo. Eu discordo dele quanto que foi incapacidade nossa não ir pro segundo turno. Tá errado. Se tu pegar a tua lista e ver os nomes nossos Teve traíra. que traíra, que vocês computaram pra vocês, nós fazíamos muito mais. Bom, vamos lá. Alexandre Ribeiro, 1 minuto Então, para ti. quem 2 não minutos. deixou ir pro segundo turno foi a chapa 1. Tá, vamos lá. Minha vez agora. Eu sou não, democrático, minha seu vez, Chamou. minha vez, Eu minha aceito a vez. divergência. Minha Não vez, tem minha vez. problema. Agora Vamos lá. Alexandre Ribeiro da Tá. Convergência. Então é o seguinte, pessoal. Falamos em profissionalização, né? Até porque ele falou que como chapas estariam se adonando do discurso. Bom, eu acho que você deve conversar mais com o Dr. Luiz César, que é uma pessoa que eu admiro demais. Com o Max. conversamos, Com o né? Max. Não, eu acho que tem que conversar. Então, mas eu acho que tem que conversar mais. Porque eu acho que não sabe Não o que é, tá- não é o meu senhor, amigo. não é o senhor que vai me dizer o que eu tenho que fazer ou não. Não, eu só tô dizendo, tem que conversar, senão você pode me chamar de Alexandre. Conselho. Vamos lá, deixa eu falar Olha, agora, do eu meu não pai, lhe interrompi, deixa eu falar. do meu pai Tá, e da vamos minha lá. mãe. Conselho, se fosse bom, eu vendia, não dava. Não, mas olha, vou ter que retrucar de novo. Então, olha só, conversar mais porque a gente conversa muito. Eu converso muito com o Max, uma pessoa que eu admiro demais. O Max é uma pessoa sensacional, altamente capacitado, tá? E a gente tem várias ideias, porque eu acho que conselho de administração para o clube está caindo de maduro. E o Chamum estava lá em 2008, né? Ou em 2009, quando o Lopes, que era presidente do conselho, começou a fazer reuniões para a reforma do estatuto. Participasse de algumas, né, Thiago? Para falar de reforma do estatuto. E tava lá o Chamum, tava o Thiago, eu participei na época pelo Internet BV, que eu recém tinha entrado, tava acho que o Calef, tava o doutor Lisa, e todos a gente foi unânime numa coisa: o estatuto tem que ser mudado. E aquilo parou em determinado momento. Tá?
tá? E o caminho caminhava para uma profissionalização, tá? Falando em conselho de administração, não o atual, ou como vinha sendo executado, que era colocar conselheiros em cargos de direção, remunerando o conselheiro. Isso aí não é profissionalizar. Remunerar conselheiro não é profissionalizar. Tá? Então, aí as pessoas... É uma discussão que nós temos que ter. O que é profissionalizar? Tem gente já perguntando para mim. Aí não tem conselheiro remunerado? Até 6 meses atrás tinha um conselheiro. Primeiro que é incompatível para ser remunerado. Bom, então vou lhe dizer que mais uma vez o senhor está desinformado, que nós tínhamos um conselheiro que atuava na comunicação social do clube, que pediu desligamento porque nós fomos lá e denunciamos isso. Então tem que dizer o nome. Tá? Não, depois eu vou citar o nome dele. Então, você tem agora? Seu nome era o Luiz Carlos alguma coisa. Tá? Luiz Carlos alguma coisa? Luiz, eu não sei lembrar o nome. E o homem das notas frias? Nós fizemos um protocolo no conselho também, para que o presidente do conselho levasse, né, adiante o caso das notas frias, que o Sigma denunciou, só que aquilo parou. Tá? Parece que está hoje na comissão de ética. Mas ali era falcatrua mesmo. Não sei. Vamos falar bem. Aquilo ali é o seguinte. Tem uma frase histórica. É a origem da Chapa 6. Por que o sócio não sabe disso? Não chega até o sócio. Não chega e não informa o sócio. Porque tem que sair do conselho. Tá no dia 3 de outubro, no jornal, saiu uma reportagem que é a origem da Chapa 6. A Chapa 6 nasce. Thiago, isso é da Chapa 6. Que hoje existe no Inter, não faz uma troca, não leva um panfleto explicando isso. Bom, então isso é uma das coisas que eu vou dizer assim, que existe uma cultura no Internacional de não expor o clube. Mas isso, aí tá certo. Não, existe uma cultura de não expor o clube. Mas uma coisa... Lá dentro tem que ferver o suco. Mas aí que tá. Vocês não vão lá pra ficar olhando o outro falar. Agora, olha só, Vidarte. Como é que eu vou lá, o Alexandre aqui berrar, que nem quando o Issa berrar, que nem eu vi várias vezes o Issa berrar lá, com as pessoas vaiando. Vocês vão participar, se voluntário? Vocês vão participar? Tem associado dizendo que tem conselheiro que vai lá só pra ganhar ingresso, pra ver jogo, dar ingresso pro amiguinho, pegar camiseta. Vidarte, eu vou dizer pra mulher que tá no conselho e tá no hotel transando com a amante. É isso que os caras estão dizendo aqui. Vidarte, eu vou te contar um fato. O conselheiro tem que ir no Agora eu vou falar pra você, sabe por quê? Eu vou contar um fato. Quando a primeira reunião que participei do conselho, eu entrei no conselho porque eu trabalhei pra isso. 2 anos a gente trabalhou um movimento, que nem vocês estão fazendo. Entrei no conselho. Cheguei lá, não conhecia muita gente, e eu ouvi um conselheiro que eu não me recordo quem é, falar assim, essa gurizada que caiu de paraquedas aqui. Sério, gente, eu esperava, sabe, que o pessoal chegasse assim, pessoal, vocês chegaram aqui, tá? Vem cá, vocês trabalharam para chegar aqui, venham aqui, nós vamos abrir as portas do clube, vocês vamos ensinar, venham ajudar a gente. Não, a primeira coisa é levantar uma barreira. Tudo dentro do clube, tu tem que derrubar. Não. Aí eu vou dizer, fiz muitos amigos lá. O Chamun, que é meu adversário político. O Issa também é adversário político hoje. Talvez vocês no futuro. Talvez aí. Agora, vamos entender. O clube tem uma estrutura que não permite que a pessoa, que o conselheiro se aproxime mais. Deixa eu só colocar uma coisa. Tanto que o Inter é 14º clube em transparência no Brasil. A gente pede pro Corinthians. Mas essas pesquisas... Não, mas ela se fundamentou e... Sabe no que se fundamentou? Segundo ou terceiro no ranking da Comebol. Bom, Vidarte, toda vez que eu venho aqui... Quero saber lá dentro, se os caras levantam aí o Thiago grita, hoje que eu tô tranquilo, tô falando aqui. Aí eu não tô conseguindo falar. Posso falar, Vidarte? Tá, vamos deixar eu falar. Agora vai vir áudio pro ar. Thiago, isso tem às 9h30. Fala 2 minutos. Mas por que será que eles não querem que eu fale, Vidarte? Bom, Vidarte... Miranda, feito Miranda também. O Miranda é um grande apoiador na nossa chapa, nós temos muito orgulho de ter o apoio dele, mas a chapa, ao contrário do que disse o César, a nossa chapa não tem nenhum conselheiro. A chapa 6... A chapa 6 tem 165. Conselheiro, mas tu é conselheiro, né, Thiago? Eu sou um apoiador. Eu represento porque eu apoio, para dar um suporte. A chapa 5 também, não tem nenhum conselheiro para deixar. Mas ninguém apoia também. Ninguém apoia vocês também. Tem conselheiros que apoiam a chapa 5, né? Tem. Então, agora já que vocês provocaram esse assunto, o repórter vai perguntar. Rafael, só um pouquinho. Eu vou perguntar pro Thiago, então só tu responde para mim. O teu grupo tem tu de conselheiro e quem mais? Que apoia e o Fernando Miranda. Os dois, ele é apoiador, eu sou um apoiador e em virtude de ter sido uma das pessoas que deu início a organizar a chapa, por isso eu acabei virando coordenador, mas são 165 pessoas que não são conselheiros e 6
já foram conselheiros. Já foram conselheiros, tá. Então, o grupo, o Chapa 1 do Armênio, é a chapa do Inter vencedor, nem se pergunta. O Celso Chamum também, tudo conselheiro. O Convergência Colorado, muitos conselheiros. O que é novidade aqui é do 3 pra cima, é o 4 com o Suleiman, do povo do clube, o 5 com o Rafael Moraes, que tá aqui do Move Colorado, vermelho, né? E o 6 com o Thiago Issa. São os 3, pra mim, surpreendentes. Eu não imaginava que iriam ter 6 chapas no Internacional. É isso que eu quero falar agora, a questão da chapa 6. A chapa 6 surge justamente, eu já sou um conselheiro independente há mais de um ano e meio. Vai fazer uma confusão danada com isso aí, né? Há mais de um ano e meio que eu sou um conselheiro independente e tenho vivido imensas dificuldades pelo fato de ser independente. Hoje o Internacional, e por muito tempo foi útil, quando era dentro do conselho que elegimos o presidente, deixar uns grupos e os movimentos fortes era importante para o clube. Esse momento está passando. Essa passagem que se fez jogando para o torcedor a escolha do seu presidente, e os debates se tornando cada vez mais importantes como estão sendo, é fundamental que dentro do conselho hajam conselheiros independentes. Então a Chapa 6 não é mais um movimento político, não é um novo grupo. São conselheiros que têm independência quando estivermos lá dentro e queremos manter essa coerência e nas demais eleições do clube para que todo associado que hoje, se quiser participar do clube, é obrigado a dizer amém para algum grupo e tem que ir lá votar junto com um grupo em bloco fechado, nós estamos abrindo a oportunidade para que esse associado, se quiser ingressar na vida política do clube, vai ingressar através da chapa dos Colorados Independentes. Esses Colorados Independentes vão abrir espaço. E esse sujeito, se quiser depois votar com a situação, contra a situação, a favor, na oposição, como ele quiser. A nossa exigência é que seja uma pessoa séria, que seja uma pessoa que agora tem apoio, sim, não pode ter apoio quem é independente, as não, pessoas mas os Colorados Independentes deixa eu esclarecer, o Armênio... Não. Não? Porque eles podem votar com a situação em determinadas circunstâncias, pode votar com o Vitório a favor da obra, disso ou daquilo, a favor do Luigi, porque justamente tem independência intelectual. É só ver a nominata e olhar o gabarito das pessoas que lá estão, vai verificar que tem independência intelectual essas pessoas. Onde é que tá essa nominata aí? Tá no site do Internacional, tá no Facebook da Chapa 6. Qual é o site do Chapa 6? Tá na fanpage lá, Chapa 6 Acorda Conselho, no Facebook. Nós vamos ter que rever o conceito de grupo. E www.votainternacional.com.br. Então, e é exatamente por que tu achas que tem que revisar o conceito de grupo Porque Armênio? Na medida que compuseram uma chapa, que todos, na medida que se juntaram e compuseram uma chapa, automaticamente constituíram um grupo. Não, um grupo de independentes que não vai votar junto em bloquinho. Vamos votar com fulano. Agora todo mundo apoia o Luigi para presidente. Não. Mas isso... É uma chapa independente. Quem quiser votar no Luigi, não vota. Tem voto Quem quiser votar no Lopes, vota. Não tem cabresto. A Chapa 6 não tem cabresto. É um movimento eleitoral, então. É um movimento eleitoral. É um grupo eleitoral. De colorados independentes. Mas tanto os conselheiros têm liberdade de votar, que não foi dito aqui que teve alguns conselheiros que não votaram onde deveriam ter votado e votaram do outro lado. Promessas. Bom, mas circunstância eu não vou entrar no mérito. Cada um, né? Mas o fato, até porque eu não conheço o mérito, mas... Então cai por terra essa coisa dos movimentos bem desenvolvidos, não sei o que. Cai por terra. Tu tem sempre... Viu, né? Todo mundo parecido, quase um tá junto com o outro, outro tava junto com um. E a divergência... Um de cada vez. E a divergência é salutar. A divergência é salutar. Sempre que tu tem um grupo, sempre vai ter um determinado percentual de o associado está cansado desses grupismos. É natural. Ele quer conselheiros independentes intelectualmente que vão lá e votem nisso ou naquilo. É isso que o associado Eu acho que o associado quer futebol. O associado quer bola na rede. O torcedor do Inter hoje quer poder voltar ao Beira-Rio. Então vamos falar um pouquinho de projeto, que ninguém falou porra nenhuma aqui de projetos. Me irritei. 8:55. Tem muita gente criticando aqui que eu não estou falando de projetos com vocês. Eu vou dar uma atenuada aqui então nesse negócio de tu é isso, tu é aquilo, e grupo daqui, grupo dali. O que é isso, Batatinha? Essa foi pra ti. É pra mim essa pancada, Batatinha? Até o Batatinha tá me dando pancada. O Avelino é o seguinte, ó. Quero saber o que vocês têm pro futuro do clube. Eu quero saber. Não sou. Eu quero saber qual é a proposta de vocês. Vocês têm não tem proposta? Mas é que, não, mas então deixa eu ler algumas coisas aqui. Vem pelo @Ricardo Vidarte, tá bom? Tá uma gritaria braba, mas de ideias e propostas não ouvi quase nada. É isso que estão me reclamando. A Linda Alves está dizendo: onde estão as propostas? Corta o microfone da Chapa 1 e
2 e deixa o resto falar. O Viana tá dizendo, eu tava lá ontem, ele ganhou a camiseta do Internacional, ele acertou o placar de 0-0 do Grenal e agora tá na aula, diz que tá desesperado porque tá bombando aqui no Twitter e ele queria estar ouvindo o programa. Obrigado, velho. _, esportivo, tá dizendo a mesma coisa, ele a respeito da observação anterior, né? Tô perdendo, puxa vida, que suco fervendo bonito no Ricardo Vidarte. José Puerta, fala para o armênio que não adianta ele gritar, que não vai adiantar, a arca tá fazendo água. E quem disse isso hoje foi o líder dele. Quem é que disse isso sobre a arca tá fazendo água? Eu também não sei. Tiago Guterres, Ricardo, quem apoia a Chapa 4? Quem apoia a Chapa 4? Quem apoia a Chapa 4? O nome famoso, acho que ele quer. Não tem, é só gurizada, né? Acho que é isso, né? Na verdade, ontem a gente teve uma conversa longa com César Schunemann, com o Dr. Roberto Sigma. Vocês estão com o Roberto Sigma? Não, o Roberto Sigma está com a gente, na verdade. O homem que falou apresentamos as propostas da nossa chapa para ele, acerca da identidade do clube, de transformar o clube, o Beira-Rio de novo como um clube do povo. Ele está voltando. Apresentamos a nossa proposta de categorização dos ingressos, bem como o sócio Clube do Povo, o projeto, que é um projeto que nós temos para apresentar ao presidente Giovanni Luigi. Mas o Chamon disse que não precisa projeto. Não, o Internacional sempre precisa de projetos, e deve ter projetos, e precisa de renovação verdadeira, justamente, deixa eu só complementar. Mas o projeto. Justamente por isso a gente precisa, hoje nós precisamos transformar o Inter primeiro em transparência, então nós também temos projeto que é publicar no site os últimos 10 anos Depois diz que não está contra. Eu não tô contra nada. Eu tô fazendo um suco fervendo. Então, publicar mais os balanços dos anos anteriores, trazer o Conselho Deliberativo próximo do torcedor. A gente entende que o Inter tem a sua reserva de mercado, a necessidade de manter sigilo sobre aonde disputa mercado, mas há outras situações em que o Internacional não precisa esconder as coisas do seu torcedor. E não digo só do seu sócio, digo do torcedor, porque hoje nós temos quase 7 milhões de torcedores, e o Inter só olha para 80 mil, 60 mil, que caiu essa mística de 100 mil sócios aí, que nunca chegou. Se chegou, caiu em seguida. Tá. Então hoje nós temos 60 mil sócios e precisamos trazer os demais colorados ao Beira-Rio. Eu proponho que depois da parada das 9 a gente fale um pouco dos projetos, se o Chamon não tem projeto. Não é que não tem projeto, deixa bem claro. Vamos falar de futuro. É a eleição do conselho. Eu quero saber o que a Chapa 2 tem para propor para o associado. Qual é o mote da campanha de vocês? O que vocês vão dizer para o associado que vai lá no dia 15? Ou aqueles que estão na internet para votar? Qual é o mote? É futebol? É administração? Mas nós não comandamos futebol, cara. Contribuindo com o populismo. Cuidado. Porque diz qual é o mote? É futebol. É fácil vir aqui alguém com alguma chapa dizer que o futebol é o nosso foco. Nós não comandamos futebol. Isso não é assim. Isso é populismo barato. Mas vocês vão estar lá no legislativo, vão estar forçando. Mas as discussões do Conselho, Vidal, são da hora da necessidade da reforma estatutária, da necessidade de avaliar a cláusula de barreira, se deve ser diminuída, extinta. Mas não se fala em futebol no Conselho Deliberativo? Não se fala, raramente se fala em futebol. Mas por que não acontece isso dentro Porque é assim no Conselho Internacional. Mas vocês acham que é correto isso? A questão não é essa. A questão, quando foi feito isso aí, só foi feito politicamente uma vez, convocaram uma reunião para falar de futebol dentro do Internacional e passaram a reunião... Que é o carro-chefe do clube, vocês não falam. Nós, o povo do clube, entendemos, nós estamos apavorados com essa notícia que foi nos dado pelo conselheiro que estava aqui mesmo, Zanella. Sim, que falou Zanella. Futebol só foi falado uma vez no conselho. Nós entendemos que futebol tem que ser falado no Conselho Deliberativo. Eu também entendo assim. Vai falar, na mesma hora a imprensa está noticiando. Tem muito... O Conselho Internacional, mas tem que ter um conceito de futebol, né? Precisa estar preocupado e acordar para algumas necessidades dos associados. Que essa discussão da reforma estatutária, por exemplo, é fundamental. E não é só a cláusula de barreira. Vamos fazer uma pausa. Se nós olharmos o nosso estatuto, ele é obsoleto em diversos aspectos. Marcos Marino, na minha visão, profissionalizar não é remunerar conselheiros. Abraço ao @portão8. Só um pouquinho aí, Schunemann, só um pouquinho. Doutor Léo Maia, 78. É só 1 e 2 falando, distribui a palavra. Não concordo. Eu acho que está todo mundo falando. Claro que sempre tem um que tem mais. Seu Léo Maia tá doutor Léo. O Fábio Börer já falou aqui quem é o
Armênio já perguntei. O Márcio, não sei sobre o direito dos movimentos, apresenta um candidato sem coligações. É legítimo. Coligações pensando só em votos é politicagem. Exatamente. Não dá para confundir profissionalização com conselheiros remunerados, que é o que a direção pratica. Uma acusação. O Netuno, como fica mais fácil o debate quando deixam as pessoas falarem? Valeu. E tem alguém que fala também aqui a respeito, o Guterres. Os conselheiros estão lá para representar o torcedor. Se a maioria da torcida quer a saída do Luigi, por que o conselho deixou ele lá? Porque não são independentes, os grupos têm que votar em bloco. Pescotone, só um pouquinho, deixa eu dar uma... Para começar, nós estamos representando o associado. O associado, não é? Associado. Pescotone está dizendo o coração. Se o coração colorado, me desculpe, é esse fenômeno que estava dizendo aqui o Armênio, porque nunca teve um candidato à presidência. É o melhor momento do mundo, Pescotone é conselheiro do Internacional, também está opinando aqui. Pedro Júnior. O Pedro Júnior pegou pesado com vocês. Eu não vou ler. Pedro Júnior, eu gosto do Pedro, é nosso ouvinte, mas usou um adjetivo que eu não posso, né? Aquele que jogava? Eu não posso dizer isso aqui de pessoas que estão aqui debatendo educadamente. Vamos parar. Não, Pedro, eu sei que às vezes o cara tá do outro lado e se irrita, né, com algum, eu nem sei contra quem ele está, mas ele generalizou aqui. Acho que está mais pro lado da chapa 1, a brabeza dele, mas tudo bem. 28 graus, 9,3 é a hora certa, 59% de umidade relativa do ar. Nós vamos dar uma pausa. A Luíse, que está nos deixando, vai vir aqui para falar do tempo e da notícia. E a gente volta depois, tá bom? Na Pampa, em 1970.